Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Hoje iremos fazer mais um resumo da lição desta semana, que está uma benção, a sexta lição, e hoje iremos falar sobre o profeta Elias e o profeta Eliseu, seu sucessor, ou para ser mais claro, sobre a chamada do profeta Eliseu. Tudo iniciou no capítulo de número 19 do livro de 1 Reis, quando a rainha Jezabel fica ciente de todos os fatos que tinham acontecido com seus profetas, os profetas de Baal e de Azerá. Quando ela fica ciente que Elias tinha assassinado todos os profetas, ela promete que da mesma forma que Elias deu a cabo da vida dos seus profetas, ela também daria um fim sobre a vida do profeta Elias. Quando esta notícia soou aos ouvidos de Elias, diz a Bíblia Sagrada que ele se retira-se, deixa o seu moço em um local e ele parte para o deserto. Quando chega no deserto, Elias se senta-se embaixo de um zimbro e diz a Bíblia que ele perde o ânimo e ele ora a Deus para que Deus tirasse a sua vida, segundo disse ele, que ele não se achava melhor do que os seus pais. Isso é muito claro a gente notar porque, segundo disse Tiago em sua epístola, que Elias, ele era um homem sujeito às nossas próprias paixões, era sujeito às nossas paixões. Ou seja, embora sendo conhecido como profeta do fogo, embora sendo um homem de grande intimidade com Deus, de tal forma de chegar perante o rei Acabe e dizer na presença de um rei que não iria chover por 3 anos e 6 meses, este profeta, embora tendo tanta intimidade e sendo tão corajoso, ele era humano, semelhante a eu e semelhante a você. Era um homem que estava sujeito a passar por momentos de fraqueza, não apenas espiritual, mas emocional. Eu não posso dizer aqui que Elias estava fraco espiritualmente falando, porque de fato não estava. Isso não era uma visão espiritual, mas sim em uma questão emocional. Prova disso que o anjo do Senhor chega para Elias e tenta despertar ele daquele desânimo que ele estava e traz sustento para Elias. Traz pão, traz água e pede para Elias levantar, comer, e Elias volta a deitar. E Deus, como sempre foi misericordioso, envia o anjo novamente e o anjo volta a dizer para Elias as mesmas palavras, mas com a comida daquele pão, Elias consegue caminhar 40 dias e 40 noites. Isto é, de fato, uma visão sobrenatural. Isso mostra que Elias era um homem de grande intimidade com Deus, e isto foi o suficiente para que esta comida que ele comesse sustentasse Elias 40 dias e 40 noites. Quando Elias chega no Monte Horebe, que também é conhecido como Monte Sinai, um monte que tem cerca de 2.300 metros de altura, Elias ele encontra uma caverna, ele entra dentro dessa caverna, enquanto uma voz soava dentro da caverna e perguntava para Elias: "O que faz aí, Elias?" E Elias responde que tinha sido muito zeloso para com o Senhor, enquanto os judeus tinham derrubado seus altares e matado os profetas a fio de espada. E só ele ficou só e ainda procurava a sua vida para lhe tirar. E Deus revela para Elias, através de alguns elementos, e pede para Elias sair da caverna. E vem o fogo, mas diz a Bíblia, embora Deus respondeu para Elias com fogo no Monte Carmelo, mas neste momento, no capítulo de número 19, no Monte Horebe, Deus não estava no fogo. Deus veio com vento, quebrando tudo, fazendo muito barulho, mas Deus não estava também no vento. E de repente, quando tudo parecia que Deus não estava presente, uma voz suave, serena, chega para Elias, sem fazer muita coisa, e diz: "Elias, Elias, o que faz aí?" E Elias agora fala para o Senhor que só ele tinha ficado. E Deus diz que ele tinha guardado 7.000 profetas que não beijaram ao Deus Baal. 7.000 profetas que não adoraram ao Deus Baal. E agora Deus, ele entrega para o profeta Elias uma missão. E Elias deveria cumprir esta missão para encerrar o seu ministério. Eu quero que você leia comigo esse texto bíblico falando sobre a missão do profeta Elias. Está em 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 15. Veja o que diz.
O Senhor disse a Elias: volta pelo teu caminho no deserto de Damasco. Quando chegar lá, unge a Azael para ser rei sobre a Síria. Ungirás também a Jeú, filho de Ninsi, para ser rei sobre Israel. E unja Eliseu, o filho de Safate, de Beel-Meolar, para ser profeta depois de você, ou para ser profeta em seu lugar. É interessante você observar que você vai ver Elias, o profeta Elias, ele partindo para consagrar a Azael, que na época era capitão da Síria, capitão de Ben-Hadad. Você não vai perceber Elias, ele partindo para procurar o capitão também de Israel, que na época era Jeú, para consagrar sobre o trono de Israel. Você não vai ver isso, mas você vai perceber Elias, ele procurando a terceira parte da missão que Deus tem lhe entregado, colocar Eliseu, o filho de Safate, como profeta em seu lugar. É a primeira coisa que Elias faz. E a única coisa também que Elias cumpre dessas missões que Deus entrega sobre a sua responsabilidade. Você não vai ver Elias consagrando Azael, você não vai ver Elias consagrando a Jeú, mas você só vai ver Elias consagrando Eliseu como seu sucessor. Ninguém sabe dizer por que Elias não cumpriu essas missões dadas pelo próprio Deus para que ele pudesse executar. Porque quem consagrou Azael como rei da Síria e consagrou Jeú como rei de Israel foi o profeta Eliseu. Mas é interessante que o capítulo de número 2 do livro de 2 Reis é o momento que os profetas Elias e Eliseu estavam na cidade de Gilgal, uma cidade muito conhecida, onde é conhecida por conta dos sacrifícios de pessoas que sacrificaram a Deus. Era uma terra que as pessoas traziam a sua adoração ao Senhor e se entregava ao Senhor em cunho histórico. Então Gilgal era uma cidade muito conhecida na sua época. Então Deus chega para Elias e pede para Elias descer para a terra chamada Betel. E Elias chega para Eliseu e diz para ele que o Senhor pediu para ele ir para Betel e ele deveria ficar na cidade de Gilgal. Então Elias, consciente que estava também próximo à sua partida, e Eliseu também sabendo disso, Eliseu diz: vive o Senhor e vive a tua alma, que não deixarei o Senhor ir sozinho para Betel. E assim foi os dois para Betel. Em Betel estava lá, vamos dizer, a casa, a faculdade dos profetas, os filhos dos profetas, a qual Elias, ele era o pai, ele era o mestre dos filhos dos profetas. E quando Eliseu e Elias chegam na cidade de Betel, diz a Bíblia que os filhos dos profetas vieram ao encontro de Elias e Eliseu, e os filhos dos profetas disseram para Eliseu: tu sabe que hoje o Senhor tomará o teu mestre sobre a tua cabeça. E Eliseu, ele responde: eu também sei, então calai-vos. Então Deus fala mais uma vez para Elias: Elias, você precisa ir para a terra de Jericó. E Elias diz para Eliseu: eu preciso ir para Jericó, então fica aqui em Betel. E Eliseu mais uma vez diz: como vive o Senhor e como vive a tua alma, não deixarei o Senhor ir para Jericó. E os dois foram para Jericó. E quando chegaram em Jericó, os filhos dos profetas chegaram para Elias e Eliseu e falou as mesmas palavras com aqueles que estavam na cidade de Betel: fica sabendo que hoje o Senhor tomará o teu mestre sobre a sua cabeça. E ele diz: também eu sei, calai-vos. E cerca de 50 filhos dos profetas caminharam com os dois até o rio Jordão e pararam e ficaram olhando Elias e Eliseu para ver o que iria acontecer. E diz a Bíblia que Elias pega a sua capa, bate a capa nas águas do rio Jordão, e os rios é aberto, e Elias e Eliseu atravessam o rio Jordão, enquanto cerca de 50 filhos dos profetas estavam vendo tudo aquilo acontecendo mais de longe. E no momento que Elias e Eliseu estavam juntos, Elias pede para Eliseu lhe pedir qualquer pedido, e Eliseu, visão de águia, ele diz: eu peço a porção dobrada do teu espírito. E Elias, quando escuta aquilo, Elias diz: dura coisa me pediste. Se você vê Deus me levando por cima de você, por cima de sua cabeça, isso será feito. Mas se você não vê,
não será feito. E quando os dois estavam caminhando no Jordão, chega uma carruagem de fogo, toma Elias e cai a capa de Elias. E Elias é levado pelo redemoinho. E diz a Bíblia Sagrada que Eliseu pega a capa de Elias, chega nas margens do Rio Jordão e bate com a mesma capa que abriu para os dois atravessar. E Eliseu grita: aonde está o Deus de Elias? E na mesma hora o Rio Jordão é aberto, e quando Eliseu chega do outro lado da margem, cerca de 50 filhos dos profetas que estavam esperando o que iria acontecer, eles dizem: o espírito de Elias agora reposa sobre Eliseu. E todos eles se prostram aos pés de Eliseu. E é a partir daí que Eliseu se torna o sucessor do profeta Elias e pai dos filhos dos profetas. É interessante a gente notar que Elias, em seu ministério, ele executa cerca de 7 sinais. E Eliseu, ele executa cerca de 14 sinais. E eu quero mostrar para vocês aqui uma tabela de cada sinais que Elias ele executou, mas também cada sinais que Eliseu também executou. Embora ciente que quando Eliseu pede a porção dobrada do espírito de Elias, ali ele estava falando de fato para ser o sucessor do profeta, porque segundo Deuteronômio, capítulo de número 21, versículo de número 15 ao verso de número 17, fala sobre o direito daquele que era primogênito, o direito da primogenitura, que ele deveria ganhar o dobro dos seus irmãos. Então, quando Eliseu pede a porção dobrada do espírito de Elias, ele estava dizendo: eu quero ser o seu sucessor, eu quero ficar no seu lugar. Todavia, Elias era um profeta de muita unção. Então Deus, ele dá também o dobro dos milagres que o profeta Elias, ele operou. Isso mostra que Deus, ele cumpriu tanto a sucessão de Elias para Eliseu, mas também a questão de milagres operado através do ministério desse profeta. Agora, escuta esta tabela de todos os sinais que Elias e Eliseu têm operado. Os 7 milagres operados por Elias. Primeiro, o alimento da viúva de Sarepta não acabou, ele multiplicou. Segundo, ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Terceiro, oração profética e o enfrentamento dos profetas de Baal. Quarto, alimento espiritual de 40 dias e 40 noites, caminhando com força do pão e uma botija de água. Quinto e o sexto, porque isso aconteceu 2 vezes, que caiu fogo do céu e matou o chefe do exército de Acasias. E o sétimo, separou o Jordão com a sua capa. Os 14 milagres operados pelo profeta Eliseu. Primeiro, abriu o rio Jordão com a capa de Elias. Segundo, tornou potáveis fontes das águas de Jericó. Terceiro, a morte dos 42 malcriados, sendo despedaçado por 2 ursas. Quarto, providenciou água a 3 reis e seus exércitos. 5, multiplicou o azeite da viúva de um dos filhos dos profetas. Sexto, ressuscitou o filho da sunamita. Sétimo, tirou a morte da panela envenenada. Oitavo, multiplicação dos 20 pães para 100 homens. 9, curou Naamã de lepra. 10º, colocou lepra de Naamã em Geazi, seu auxiliar. 11, fez flutuar um machado. 12, profetizou o fim da fome na Samaria e livre da investida dos sírios. 13, devolveu-lhe a visão. 14, depois de morto, ressuscitou um defunto jogado dentro de sua sepultura.